Hoje falaremos dos tanques alemães na Segunda Guerra Mundial. Como eles foram feitos, quantos homens foram utilizados na tripulação e como foi o seu desempenho no maior conflito mundial de todos os tempos. A história do desenvolvimento dos tanques alemães é longa e complicada. Afinal, muitos livros já foram escritos sobre o assunto. Uma coisa é certa, o desenvolvimento dos veículos blindados alemães foi um dos mais influentes na história do armamento moderno. Os horrores da Primeira Guerra Mundial e o desejo de nunca repetir o inferno das trincheiras levaram ao desenvolvimento de um dos exércitos mais poderosos da história mundial, com tropas blindadas desempenhando um papel fundamental nos primeiros sucessos do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Semelhante a outras grandes nações que lutaram na Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão começou a desenvolver veículos blindados relativamente tarde no curso do conflito. O primeiro tanque alemão produzido em massa, o Sturmpanzerwagen A7V, era uma caixa de metal volumosa, toscamente construída, com várias metralhadoras. O lento e vulnerável veículo não teve muito sucesso e quando os alemães, tal como os franceses, antes deles, perceberam que o futuro estava em tanques mais pequenos. Já era tarde demais e a guerra já estava perdida. O Tratado de Paz de Versalhes encerrou temporariamente todas as ambições alemãs de construir tanques avançados e interrompeu o desenvolvimento dos protótipos Leichtkampfwagen I e Leichtkampfwagen II, embora alguns exemplos tenham chegado à Suécia e à Hungria. O Reich alemão foi proibido de possuir e produzir armas complexas, incluindo tanques, durante anos. Quando se trata do renascimento das forças blindadas alemãs, a maioria das pessoas pensa em Heinz Guderian como pai do sucesso, que na realidade deveria ser atribuído a Oswald Lutz. Lutz era um fervoroso defensor do desenvolvimento de tanques. Foi nomeado major em 1920 para liderar uma empresa associada a um departamento do Exército, ao qual Guderian e sua comitiva também se juntaram em 1922. Juntos, eles moldaram as táticas de combate aos tanques alemães. Os observadores estrangeiros divertiram-se ao ver tropas alemãs armadas com enormes caixas de cartão simulando batalhas de tanques. Mas 20 anos depois parariam de rir, quando o mundo mais uma vez teve de tremer diante do poder de fogo alemão. É uma injustiça na história que apenas o nome Guderian seja mencionado no desenvolvimento dos veículos blindados alemães, e o seu colega Lutz tenha sido ignorado. Oswald Lutz aposentou-se do serviço ativo em 1938, retornando brevemente à Wehrmacht em 1941 e morreu em Munique em 1944. O desenvolvimento de tanques alemães entre as guerras não teria sido possível sem os aliados da Alemanha. Ou pelo menos teria sido muitas vezes mais complicado. A União Soviética assinou o Tratado de Rapallo com o Reich alemão em 1922, e os dois países permaneceram aliados até 1941. Uma cláusula do tratado permitia ao Reich alemão usar certas instalações militares soviéticas, incluindo a escola de tanques Kama, perto de Kazan. A instalação existiu até 1933. E foi o local onde foram treinados os oficiais alemães, que mais tarde formariam o núcleo das forças blindadas alemãs. As pessoas se lembram de desenvolvimentos alemães bem conhecidos, como o Panzer I ou o Panzer II, e muitas vezes esquecem erroneamente que já existiram veículos blindados notáveis antes deles. A continuação do desenvolvimento dos primeiros tanques alemães foi interrompida pela saída de Josef Weimer, que havia projetado os veículos alemães na Primeira Guerra Mundial, no caso a A7V e o LK, que vimos anteriormente, e deixou a Alemanha para trabalhar no Skoda, na criação de suspensões sobre rodas para funcionar nos primeiros tanques Skoda. Mais tarde ele retornou à Alemanha, mas não participou mais no desenvolvimento de armas. Sabendo disso, vamos aos tanques que a Alemanha desenvolveu para a Segunda Guerra Mundial. Os primeiros tanques da Wehrmacht foram criados como tanques leves, típicos do início da década de 1930, que tinham em sua maioria armamento de metralhadora. Com esse projeto, os alemães apontaram para o conceito ideal de tanque alemão, estabelecendo as bases para todos os veículos subsequentes do Terceiro Reich. O primeiro membro da família que se tornaria as armas da Blitzkrieg, no caso, foi a Panzerkampfwagen I,
que foi criado pela Henschel Zun, MAN, Krupp, Daimler e Rheinmetall Bosses. Em abril de 1936, esses tanques receberam seu nome oficial, já que anteriormente tinham outro nome, no caso Kleine Traktor. Sendo assim, o nome Panzerkampfwagen I com o índice Sonderkraftfahrzeug 101. Durante o uso em combate, seu design sofreu um grande número de alterações. No início da Segunda Guerra Mundial, os tanques receberam uma entrada de ar convertida acima do convés do motor, um lançador de granadas de fumaça e a suspensão foi modernizada. Como o peso inicial foi superado em quase 50%, o motor de 60 cavalos não foi suficiente. Mais tarde, isso levou a uma modificação equipada com um motor mais potente. O Panzer I teve muitos problemas técnicos, o que não foi surpreendente, já que qualquer primeira tentativa sempre terá seus problemas. O primeiro deles foi o armamento. Os primeiros sinais de que o armamento exclusivo de metralhadoras estava obsoleto foram vistos na Espanha, quando os tanques alemães se revelaram impotentes contra os T-26 republicanos e os canhões antitanque lhes deixaram poucas chances de sobrevivência. Os mesmos resultados foram vistos na campanha polaca em 1939. Os tanques Panzer I ainda estavam em uso pela Afrika Korps em 1941, embora a maioria dos tanques dessa modificação fossem usados para treinamento e não tivessem torres ou plataformas de torre. Exemplos dessa conversão foram feitas em 1937. O único veículo especial foi o Panzerkampfwagen I Ausf, um chassi que, obviamente, merece uma menção. A equipe era formada com o comandante e o motorista. Seu comprimento era de 4,42 metros, largura de 2,06 metros, altura de 1,72 metros, uma massa equivalente a 5,8 toneladas, uma armadura de 8 a 15 milímetros, com armamento principal de 2 unidades de MG-34 ou Maschinengewehr 34, munição de 7,92 mm com 1.525 cartuchos, com um motor de 6 cilindros em linha tipo Maybach NL38. Sua velocidade de 40 km por hora na estrada e 5 km fora da estrada, com um alcance de 170 km por hora. No total foram produzidos 1.659 unidades desse tanque. O Panzerkampfwagen II foi criado pela MIAG, MAN, FAMO, Wegmann e Daimler-Benz. As origens desse modelo remontam a 1934, quando se tornou aparente para a Waffenamt, Departamento de Artilharia Militar alemã, que os atrasos na produção do Panzer III e IV levariam à necessidade de um novo design para substituir rapidamente o Panzer I. Tanto o Panzer I quanto o II foram considerados como paliativos antes da chegada de modelos mais avançados, a saber, o Panzer III e o Panzer IV. Apesar disso, o Panzer II permaneceu em serviço durante toda a guerra, sendo o principal tanque leve em serviço alemão, e sendo usado como um batedor, embora muitos veículos com rodas desempenhassem essa tarefa especializada muito melhor. Nessa função específica, o Panzer II não tinha velocidade nem alcance. Ele foi gradualmente melhorado e produzido até 1943, pois nenhuma substituição satisfatória estava pronta a tempo. As especificações exigiam um tanque de 10 toneladas com um canhão automático de 20 mm. A Krupp AG, Daimler-Benz, MAN e a Henschel Zun foram contatadas e enviaram seus designs para a Waffenamt em 1935. O design da Krupp foi rejeitado e um casamento do casco Daimler-Benz e do chassi MAN foi escolhido. Isso levou a 10 protótipos no final de 1935, inicialmente chamado de LAS-100. A produção foi aprovada no mesmo ano. Basicamente, o novo projeto foi aceito e um Panzer I ampliado com uma torre com um novo canhão de disparo rápido Rheinmetall K30L55 de 20 mm. O armamento foi derivado do canhão antiaéreo Flak 30, de 2 cm, capaz de uma taxa de disparo de 600 RPM. O propósito de tal canhão era ter boas capacidades de perfuração de blindagem, devido à sua alta velocidade e alta taxa de tiro, sendo especialmente eficaz em curto alcance contra a maioria dos tanques leves e médios da época.
O KWK-30 era mirado através de uma mira de canhão TZF-4. A provisão normal era de 180 tiros, perfurantes e altamente explosivos, e 2.250 para a metralhadora coaxial Rheinmetall Bosses, modelo 34, de 7,92 mm. A elevação para a montagem do canhão era de mais 20 e menos 9,5 graus. Como a Guerra Civil Espanhola mostrou um aumento drástico na blindagem, era necessário. Os primeiros projetos incorporaram blindagem de aço homogênea, integral de 14 mm, o que era suficiente contra estilhaços e balas. No entanto, não era imune a muitas armas antitanque de alta velocidade de 37 mm da época, ou canhões antitanque rebocados franceses de 25 e 47 mm, e também soviéticos de 45 mm. O motor de quase toda a série era o Maybach HL62 TRM, de 6 cilindros a gasolina, fornecendo 140 cavalos. Era acoplado a uma transmissão ZF com 6 marchas mais a ré. Era confiável, embora limitasse quaisquer grandes aumentos na blindagem e armamento, devido a perdas significativas tanto em velocidade quanto em alcance. Os primeiros veículos eram equipados com pequenas rodas suspensas em pares sobre 3 bogies, um sistema muito semelhante à suspensão do Panzer I. No entanto, para confiabilidade e produção em massa, um novo sistema de 5 rodas maiores com molas individuais foi escolhido. A parte superior da esteira era suportada por 3 rolos de retorno aumentados para 4 na versão de produção. O tamanho da tripulação de 3 era um progresso em relação ao Panzer I, mas o comandante também era o artilheiro principal, sentado no assento da torre. O motorista sentava-se na frente do veículo. O operador do carregador e rádio estava situado no chão, sob a torre, operando um receptor FUG 5 Usenweiter e um transmissor de 10 watts. O rádio deu uma clara vantagem ao Panzer II sobre os modelos anteriores e oponentes estrangeiros. Em janeiro de 1934, o escritório alemão de design de tanques do Departamento de Testes de Armas Waffenprüfung 6 emitiu especificações de um novo chassi de tanque que eles queriam construir. O nome do código era LAS-100. A fabricante de armas Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, no caso a MAN, construiu um protótipo de chassi de tanque LAS-100. Eles estavam competindo com outras empresas alemãs, a Friedgruppe Abt AK e a Henschel. A MAN recebeu o contrato para construir o chassi do novo tanque, leve Panzer II, com base em seu protótipo de chassi, LAS-100. A Daimler-Benz projetou a superestrutura e a torre. É errado descartar o tanque Panzer II de 1936 como um projeto ruim ao compará-lo com tanques mais fortemente armados e blindados da Segunda Guerra Mundial. A blindagem do tanque podia proteger sua tripulação de fogo de armas pequenas e balas de metralhadoras perfurantes de aço SMK de 7,92 mm, disparadas de um alcance de 30 metros. Ele foi projetado para atacar ninhos de metralhadoras inimigas e destruí-los para permitir que a infantaria continuasse a avançar, não para se envolver em combate tanque a tanque. O canhão KWK-30 L55 de 2 cm do tanque podia derrubar tanques soviéticos T-26 e BT, mas as tripulações sabiam que a blindagem do tanque Panzer II não pararia em um canhão antitanque de 3,7 cm ou 4,5 cm. A placa de blindagem homogênea e dura laminada de alta liga de nível variava em espessura de 5 mm a 13 mm. Era soldada e não rebitada como vista em muitos outros tanques desse período. Isso tornava mais forte e leve. O primeiro Panzerkampfwagen II Ausführung recebeu como primeiro modelo a letra minúscula A, depois B e C. Isso pode ser confuso. Versões posteriores receberam letras maiores, A, B e C. Os tanques Panzer II Ausf foram subdivididos em Ausf A1, Ausf A2 e Ausf A3. Cada versão tem pequenas mudanças mecânicas. As primeiras versões do Panzer II mudaram de forma ao longo do tempo, pois foram atualizadas durante sua vida operacional. Blindagem adicional que foi adicionada e recursos como cúpulas foram instalados. Os tanques Panzer II não foram usados na Guerra Civil Espanhola. Eles viram combate pela primeira vez na Polônia, em 1º de setembro de 1939.
Esses tanques lutaram na Noruega, na França e depois foram eliminados como máquinas de treinamento. Possuíam 7,6 toneladas, uma velocidade de 40 km e podiam alcançar 130 km. Teve no total 1.856 unidades produzidas. O Panzerkampfwagen 3 foi um tanque alemão médio e pesado planejado por volta de 1935 pela Daimler-Benz. Os primeiros planos para o tanque foram elaborados pelo general Heinz Guderian e pelo Estado-Maior de Comando da Wehrmacht. Seu plano era lançar 2 tipos diferentes de tanques ao mesmo tempo. Um tipo de tanque deveria ser usado para destruir veículos de combate inimigos, enquanto o outro deveria ser usado para apoio à infantaria. Essa ideia deu origem ao Panzer III como antitanque e ao Panzer IV como infantaria. Os primeiros protótipos da Panzerkampfwagen 3 foram lançados em 1936. O principal produtor de veículos blindados de combate foi o conhecido fabricante de veículos, Daimler-Benz. Os primeiros anos de produção dos tanques foram bastante lentos. Nos primeiros anos, o tanque foi produzido apenas em pequenos números, porque o Panzerkampfwagen 3 ainda estava em fase de desenvolvimento. Os Panzer III do Ausf A até o Ausf D estavam lá para testar extensivamente o modelo e fazer melhorias. Apenas a versão E do tanque foi lançada para produção em série, depois que o tanque foi melhorado diversas vezes. A produção do Panzerkampfwagen 3 foi finalmente interrompida em 1943. Um total de 6.000 tanques foram produzidos durante os anos de guerra. O Panzerkampfwagen 3 tinha um espaço relativamente grande para um tanque médio e pesado. Até 5 tripulantes poderiam encontrar espaço dentro do tanque. Graças à torre de 3 homens e à cúpula de visibilidade panorâmica, o tanque era muito moderno e bem equipado. As primeiras 4 versões do Panzerkampfwagen 3 foram equipadas com motor Maybach HL-108TR de 12 cilindros. Posteriormente foi substituído por um motor aprimorado, o motor Maybach HL-120TR. Embora o general Guderian tenha sugerido um canhão de 5 centímetros, no final apenas um canhão de 3,7 centímetros foi instalado nos primeiros modelos de tanques. Essa decisão surgiu justamente porque a infantaria estava equipada com uma série de um canhão de 3,0 centímetros. No entanto, a grande torre do tanque foi mantida para que o tanque pudesse mais tarde ser equipado com um canhão maior. Foi apenas alguns anos após a conclusão do primeiro protótipo, em 1939, que os primeiros Panzer III, modelos E até o modelo H, foram equipados com um canhão de 5 centímetros da Krupp. Além disso, uma melhoria completa deveria ser feita no Panzerkampfwagen 3. Por exemplo, a armadura adicional foi adicionada ao Ausf H. Devido à blindagem pesada adicional, a transmissão do veículo de combate também teve que ser substituída por uma transmissão manual de 6 velocidades. Além disso, o Panzer III foi o primeiro tanque alemão equipado com uma cesta de torre. Durante a invasão da Polônia, o Panzer III foi utilizado nos campos de batalha da Europa. No entanto, o tanque não era produzido em grande número naquela época, por isso não desempenhou um papel significativo nessa batalha. Em 1940, o tanque foi usado na frente ocidental, com quase 400 tanques. O Panzerkampfwagen 3 teve um desenvolvimento muito bom no fronte na França. O Panzer III foi posteriormente utilizado na frente oriental, na luta contra a União Soviética. Nessa batalha, o Panzerkampfwagen 3 foi um dos tanques mais importantes do exército alemão. À medida que a guerra avançava, rapidamente se tornou evidente que a armadura era vulnerável. O tanque russo T-34, em particular, era superior a todos os tanques alemães em 1941. Isso significava que o Panzerkampfwagen 3 não tinha chance contra o tanque russo. Como foi mencionado, o tanque possuía 5 pessoas: o comandante, o artilheiro, o carregador, o motorista, o operador de rádio e, ao mesmo tempo, aquele que operava a metralhadora. Um comprimento de 5,52 metros, com largura de 2,95 metros, altura de 2,50 metros, massa de 21,6 toneladas, uma armadura de 10 a 30 milímetros, com mais 30 milímetros de blindagem adicional. Armamento principal de 5 cm KWK-38L42.
Armamento secundário, 2 unidades de 7,92 mm MG-34. Com um motor de 300 cavalos, barra de torção com velocidade de 40 km na estrada e 20 fora da estrada. Poderia fazer um alcance de 175 km na estrada e 100 km no off-road. O Panzerkampfwagen IV foi um tanque médio alemão desenvolvido pela Kruppe e usado na Segunda Guerra Mundial. No início da guerra, apenas alguns veículos de combate de tanques foram produzidos, já que o Panzerkampfwagen III desempenhou um papel mais importante nos primeiros 2 anos da guerra, de 1939 a 1940. O Panzer IV assumiu o papel do Panzer III na Segunda Guerra Mundial e foi, portanto, o tanque de guerra principal, mais importante nos últimos 2 anos de guerra, de 1942 a 1943. Através de anos de planejamento e inúmeras melhorias no tanque de batalha principal, o tanque tornou-se um dos meios de combate mais importantes da Wehrmacht alemã. Já em meados da década de 1930, a Wehrmacht notou uma necessidade crescente de tanques médios. Por essa razão, Kruppe AG, MAN e Rheinmetall Bosses desenvolveram o primeiro protótipo do Panzer IV em 1935. O melhor protótipo foi da Kruppe, razão pela qual entrou em produção posteriormente. Apenas 2 anos depois, no final do ano, começou a produção do primeiro Panzer IV Ausf. Esse tanque tinha blindagem básica e pesava 18,4 toneladas. 5 tripulantes conseguiram encontrar seu lugar dentro do tanque. O Panzer IV foi atualizado ano após ano, de modo que a cada ano havia uma nova versão do tanque. Começando com motores mais novos, blindagem lateral e frontal reforçada e esteiras, o que permitiu ao tanque se mover ainda mais rápido. No geral, o Panzer IV foi melhorado até a versão F. Quando o Panzer IV Ausf F foi construído em abril de 1941, com 50 mm de blindagem, era um dos veículos de combate mais importantes dos alemães. Cerca de 30 unidades da versão F foram fabricadas em 1941. O tanque agora pesava quase 4 toneladas, a mais do que 6 anos antes. Isso deveu-se principalmente à blindagem melhorada, graças ao pesado e mais robusto aço Kruppe. Até esse ponto, o Panzer IV Ausf era invencível contra todos os tanques russos de 1941, com exceção do T-34 russo e do tanque KW. Por essa razão, os desenvolvedores dos tanques rapidamente procuraram uma nova solução para derrotar os veículos blindados. Rapidamente ficou claro que era necessário um canhão novo e, acima de tudo, mais poderoso para derrotar os tanques russos. O Panzer IV era claramente o mais adequado para a atualização com o novo canhão. Com a blindagem forte e o novo e melhorado canhão KWK 40L43 de 7,5 cm, o Panzer IV foi capaz de derrotar os veículos de combate russos a uma distância maior. Essa nova versão do tanque foi chamada de Ausf. A partir de então, o Panzer IV substituiu o Panzer III como o tanque padrão da Wehrmacht alemã. O Panzer IV era um tanque poderoso com design sofisticado. Cada tanque tinha 2.830 mm de largura, 5.910 mm de comprimento e cerca de 2.680 mm de altura. O tanque pesado é movido por seu motor carburador Maybach HL-108TR, que permitia ao veículo atingir uma velocidade de até 32 km por hora. Possuía 300 cavalos. O veículo de combate poderia transportar até 470 litros de combustível em 3 tanques. O tanque se defendia com um canhão KWK-37 L24 de 7,7 cm. O tanque também oferecia espaço para 2 MG-34, com as quais a tripulação de 5 homens poderia se defender adicionalmente, sendo eles o comandante, o motorista, o operador de rádio, o carregador e o artilheiro. O tanque era capaz de causar muitos danos em apenas alguns segundos porque os cartuchos de granadas disparavam a 385 metros por segundo. E é claro que miravam precisamente em seu alvo. No início do verão de 1943, a liderança da Wehrmacht esperava por uma inovação técnica que provocasse um ponto de virada nas próximas batalhas na frente oriental. O novo Panzerkampfwagen 5 Panther, tecnicamente falando, Sonderkraftfahrzeug
171, mais comumente chamado pelo seu oficial apelido, Panther ou Pantera na tradução para o português. Ele foi criado pela MAN, pela Daimler-Benz e pelo MNH. Esse veículo pretendia ser um compromisso ideal e para substituir o tanque padrão alemão anterior, o modelo 3, o mais rápido possível. O seu desenvolvimento foi resultado direto do choque de tanques do verão de 1941, quando os veículos soviéticos do até então desconhecido tipo T-34 eliminaram os veículos alemães. Somente táticas e liderança superiores impediram que a Wehrmacht fosse derrotada no primeiro ano da guerra na frente oriental. A burocracia armamentista alemã e, em seu nome, a indústria reagiram de 3 maneiras. O Panzer IV, anteriormente, a variante pesada da arma blindada alemã, foi fortemente modernizada e produzida com muito mais frequência, com o Panzerkampfwagen 6 Tiger, que foi introduzido como um novo modelo extra-pesado que já havia sido projetado antes do caso Barbarossa. E foi criado um tanque completamente novo, que tirou lições dos combates do segundo semestre de 1941, o Panther. Uma grande vantagem dos tanques alemães sobre seus adversários no campo de batalha, contudo, era sua ótica de mira. Essa vantagem permaneceu até o final da guerra. É claro que o Panther também tinha suas desvantagens. A armadura frontal inclinada foi escolhida de forma excelente, mas a armadura lateral era muito fina. E por isso que as variantes G e H do Panzer IV não eram tão boas assim, e eram frequentemente usadas para proteger os flancos dos avanços dos Panthers. Outra desvantagem era a torre pesada para uma potência de motor de 700 cavalos. Seu sistema giratório não conseguiu alinhar o canhão quando o tanque era inclinado. Por essa razão, entre outras coisas, uma torre estreita significativamente menor foi planejada como modificação, mas não foi utilizada. A abertura cilíndrica do canhão também se revelou um ponto fraco. Os rebotes na metade inferior do painel podiam ser direcionados contra o teto do casco, insuficientemente protegido. Portanto, foi fornecida uma abertura cônica para a torre estreita modificada, com o objetivo de eliminar o problema de deflexão. No entanto, os engenheiros da MAN, líder do consórcio do projeto Panther, nunca conseguiram resolver a principal deficiência técnica. A combinação de motor e transmissão tinha uma vida útil demasiadamente curta, tanto que o relatório de fevereiro de 1944 de um regimento de tanques equipado com Panthers, quanto o relatório de outro regimento de tanques de março e abril de 1944, bem como um relatório de campo de engenheiros franceses, escrito em 1947, chegaram a uma vida útil média realista do motor de 1.000 a 1.500 km. A transmissão, que em geral era muito fraca, às vezes apresentava defeitos graves após apenas algumas centenas de quilômetros. Por outro lado, os trilhos tradicionalmente eram uma fraqueza particular nos tanques, com uma durabilidade de pelo menos 1.500 e, segundo outros relatórios, até de 3.000 a 8.000 quilômetros, representavam um problema relativamente menor. A equipe era de 5 pessoas: o comandante, o artilheiro, o carregador, o motorista e o operador de rádio. Seu comprimento era de 8,86 metros, largura de 3,42 metros, altura de 2,99 metros, massa de 44,8 toneladas, armadura de 16 a 100 milímetros, armamento de 7,5 centímetros KWK-42L70, com armamento secundário de 2 unidades 7,92 mm de MG-34 e uma unidade AA MG-34 de 1944. O motor Maybach HL230P30, com suspensão de mola de barra de torção, fazia uma velocidade de 46 a 55 km por hora e o alcance de 200 km na estrada. Quase nenhum outro tanque se tornou uma lenda como o Panzerkampfwagen 6 Tiger, que possuía uma blindagem forte. O seu poderoso canhão de 8,8 cm e o chassi avançado fizeram esse tanque entrar para a história como um milagre da engenharia alemã. O Tiger foi desenvolvido em paralelo pela Porsche e pela Henschel. O veículo da Henschel prevaleceu, mas o chassi do Porsche ainda foi usado como caça-tanques Ferdinand.
Da mesma forma, 2 dos primeiros chassis de testes Heinkel foram construídos para o posterior Tiger VK3001, que continuou a ser usado como tanque de canhão autopropulsado 5, chamado de Sturra ME. O tanque pesado de 57 toneladas era inicialmente movido por um Maybach HL210 com 650 cavalos e posteriormente por um HL230 com até 700 cavalos. E era muito móvel, já que a caixa de câmbio semiautomática e a caixa de direção de 2 raios eram acionados por volante. Permitiu o controle sensível e a conversão da energia ideal. O Panzerkampfwagen 6 foi até capaz de girar em torno do eixo vertical no local. O Tiger passou por inúmeras melhorias durante o período de construção de 1942 a 1944. Os veículos posteriores tinham a mesma cúpula do comandante que o Panzerkampfwagen 5 Panther e uma unidade de economia de borracha. No chassi do Panzerkampfwagen 6 Ausf E, criou o design extraordinário do Sturmtiger. Apenas 6 Tigres ou Tigers conhecidos sobreviveram. A equipe era formada por 5, com o comandante, o artilheiro, o carregador, o motorista e o operador de rádio. O comprimento de 8,45 metros, com largura de 3,70 metros, altura de 3 metros, com uma armadura de 25 a 110 milímetros, armamento principal de 8,8 centímetros KWK-36 L56 e armamento secundário com 2 unidades de 7,92 milímetros de uma MG-34. A sua velocidade na estrada era de 45 km por hora e fora da estrada 20 km por hora. Poderia alcançar numa estrada 100 km e no terreno 60 km. O Tiger II é o nome comum do melhor tanque alemão da Segunda Guerra Mundial. A sua designação oficial final na Alemanha foi Panzerkampfwagen Tiger Ausf B. O Panzerkampfwagen Tiger Ausf B, geralmente abreviado para Tiger B, sua designação de inventário militar era de Sonderkraftfahrzeug 182. Também era conhecido como Königstiger, ou Tigre de Bengala, para o português, e King Tiger para os soldados aliados. O Tiger II foi o sucessor do Tiger I, combinando a blindagem nele utilizada com as inclinações usadas no tanque médio Panther. O tanque pesava quase 70 toneladas e era protegido por 100 mm e até 180 mm de blindagem na frente, e foi armado com um cano longo 8,8 cm, Kampfwagen Kanone 43 e 71. O chassi também foi base para o pesado Jagd Tiger, que não continha torre. O Tiger II foi expedido ao batalhão de tanques pesados do exército, Schwerheerpanzerabteilung, e para a Waffen-SS. Ele foi usado em combate na campanha da Normandia e em 11 de julho de 1944 na Frente Leste. A equipe continha o comandante, o artilheiro, o carregador, o motorista e o operador de rádio. Seu comprimento era de 10,28 metros, com largura de 3,75, altura de 3,09 metros. O armamento principal, de 8,8 cm KWK-43 L71. Armamento secundário, 2 unidades 7,92 mm MG-34 e mais uma unidade da metralhadora AA. Possuía uma suspensão de mola de barra de torção com velocidade de 38 km por hora e poderia alcançar na estrada 170 km e 120 km fora da estrada. A conclusão que chegamos é que os alemães tinham tanques de qualidade, tanques que fizeram a diferença em campo de batalha. Todavia, com a derrota da Alemanha, mesmo com as suas qualidades, foram entregues ao inimigo. No próximo episódio, falaremos dos carros de combate e tanques da Segunda Guerra Mundial da Inglaterra. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.